Como sabem, os magustos estão associados às castanhas, que nesta altura são abundantes. Mas os magustos não se ficam pelas castanhas. A acompanhá-las estão a água-pé, que nós aqui em São Lourenço, e penso que nas aldeias das redondezas, não apreciamos muito. Água-pé. O que nós apreciamos realmente é o bom vinho, que deve ser consumido com moderação. Isso é uma grande verdade. Depois são as féveras, o pão de milho, o caldo verde, as sardinhas e outros alimentos variados também. Os magustos realizam-se normalmente no dia de Todos os Santos e no dia de São Martinho. No nosso caso, a Comissão de Festas planeou para o dia 5 de novembro. A castanha. A castanha constituiu a base da alimentação humana desde os tempos longínquos da pré-história até ao século XVIII, altura em que apareceu o milho, mas sobretudo a batata. E a propósito da batata, abro aqui um parênteses contando uma pequena história que terá ocorrido precisamente em determinada altura do século XVIII, no reinado de Luís XV, em França. A fome era muita por essa Europa fora e o mesmo se passava na França. Então o rei, conhecedor da existência da batata, lá para a América, não sei se num país da América do Norte ou da América do Sul, por lá mandou adquirir uma grande quantidade de batata para semear nos jardins do palácio, no que hoje é o Palácio de Versalhes. O rei tinha como objetivo influenciar o povo a semear e plantar batata, pois desse modo diminuiria muito a fome no reino. Mas as pessoas tinham uma certa repugnância à batata. Um alimento que vem lá debaixo da terra não era coisa com que as populações simpatizassem. Por outro lado, diz-se que a rama da batata terá ali algo de tóxico, mas não é nada de importante ou muito significativo. Então o rei Luís XV mandou semear um grande talhão de batata nos jardins do palácio. Quando a batata estava já quase pronta para arrancar, mandou que os militares do palácio guardassem o batatal. Então, agentes em volta dos jardins do Palácio de Versalhes ficaram muito admirados com tamanha guarda e isso despertou-lhes a atenção e o interesse. Pois, afinal, aquele alimento, a batata, que todos temiam e recusavam e não desejavam, eram para o rei e a corte motivo de tamanha guarda. Só podia ser bom aquele alimento. Entretanto, o rei deu ordens para que os militares apenas guardassem o batatal de dia. À noite recolhiam e as batatas ficavam assim à disposição e à mercê de toda a gente. De modo que uns e outros, e mais outros à socapa, à noite foram assaltando o batatal, trazendo quantidades apreciáveis de batatas. Começaram a cozinhá-la, a consumi-la, cozinhando-a, sobretudo cozida, espalharam-na por familiares e amigos, chegando à conclusão que afinal a batata era um alimento precioso. E assim se espalhou a cultura da batata, primeiro pela vizinhança dos jardins de Versalhes, e depois pelo reino, e finalmente por toda a Europa. Voltando à castanha, conto-vos agora uma lenda relacionada com castanhas que vocês certamente já conhecem, ou pelo menos têm conhecimento de outras versões dessa lenda. As lendas muitas vezes têm várias versões, como sabem também. A lenda ou história está relacionada com uma senhora pequenina que aparecia aqui na nossa freguesia no lugar de Ceudel, mais concretamente no Santuário de Nossa Senhora da Saúde. Esta história
é contada num livro que tem por título Castânia, uma dádiva dos deuses. E o seu autor é Jorge Lage, professor, escritor, investigador e especialista em assuntos da castanha. E é um transmontano de gema. Ele visitou pela primeira vez este ano, no dia 9 de agosto, o Santuário de Nossa Senhora da Saúde e também São Lourenço. Como lhes digo, esta pequena história é contada no seu livro. Mas não é ele quem a conta. Quem a conta é o meu saudoso cunhado, António Cabral, o falecido marido de minha irmã. E como sabem também, António Cabral é um dos mais conceituados e importantes escritores do Douro, também poeta, com vasta obra publicada. António Cabral escreveu o prefácio do livro que lhes mencionei, e é no prefácio que, num escrito breve, apresenta essa história ou lenda. Por sua vez, quem contou essa mesma história ao meu cunhado foi Helena Pereira, em 1982, antes de falecer. Helena Pereira era minha tia-avó, por quem tínhamos muita consideração, e ela por nós também. Então, diziam os antigos que no Santuário de Nossa Senhora da Saúde eram muitos os castanheiros. Um desses castanheiros dava umas castanhas especiais, muito doces e muito saborosas. Esse castanheiro situava-se mesmo ao lado e por cima da Fonte Milagrosa. As castanhas eram tão boas, tão saborosas, que toda a gente as cobiçava e, por via disso, todos os anos, na altura da colheita, ali havia sempre zaragatas. Sempre zaragatas. Até que num determinado ano, o castanheiro deixou de dar castanhas e transformou-se numa carvalha. A partir desse ano, aparecia junto da carvalha uma senhora pequenina. Quase todos os dias era vista junto à carvalha, mas às sextas-feiras ninguém a enxergava por ali. Em sua substituição, as pessoas observavam sim uma pombinha que se deslocava à Fonte Milagrosa para benzer a água. E as zaragatas nunca mais aconteceram. Dessa lenda nasceu esta quadra, sabe-se lá quem a escreveu, e eu tomei a liberdade de lhe acrescentar uma letra, e que reza assim: Ó Senhora da Saúde, Senhora tão pequeninha, quando vais benzer a água, vais feita numa pombinha. O São Martinho. Refiro em primeiro lugar uma cidade francesa, Tours. Tours fica a 240 km de Paris, para sudoeste. É uma cidade muito bonita, conhecida também por cidade-jardim. São Martinho é conhecido por São Martinho de Tours, pois foi nessa cidade que morreu. Martinho terá nascido de uma família pagã no século IV, no ano 316, numa região algures hoje território da Hungria. Seu pai era um comandante militar do exército do Império Romano e o filho, Martinho, seguiu também ele, a partir dos 15 anos, a vida militar. Diz-se que Martinho um dia de neve e muito frio, indo a cavalo para um certo destino, encontrou a dada altura um mendigo. Estava tão enregelado aquele pobre que Martinho desceu do cavalo e cortou a meio com a espada a sua enorme capa. Deu metade ao mendigo, cobrindo a outra metade, e prosseguiu a viagem. Mais à frente, Martinho viu outro mendigo em circunstâncias semelhantes, enregelado pela neve. Martinho, sem hesitar, oferece àquele segundo mendigo a outra metade da capa
e continua no seu cavalo. A lenda diz que a partir dali, até chegar ao destino, as nuvens afastaram-se no céu e o sol raiou. E aí Martinho, cansado, adormeceu e teve um sonho. Sonhou com uma multidão de anjos que rodeavam e escutavam Jesus. Jesus mantinha nos seus braços um manto e dizia aos anjos: Martinho, ainda não batizado, cobriu-me com esta veste. Após este sonho, Martinho abandonou a vida militar e, inspirado pela fé cristã, batizou-se e dedicou-se à vida monástica. Foi ordenado sacerdote e eleito bispo. Faleceu a 8 de novembro do ano de 397 na cidade de Tours, como disse. Foi enterrado 3 dias depois, dia 11 de novembro. Como se referiu, o sol raiou após o encontro com o segundo mendigo. O sol raiou também entre o dia da morte de São Martinho e o dia do seu enterro. Este pormenor estará relacionado com o que costumamos designar por Verão de São Martinho. Obrigado a todos e bons magustos! Antigamente ainda fomos algumas vezes aos frades. Mas agora não há com os herbicidas, bem, onde vou lá para cima para Mirandela, para o Franco, debaixo dos sobreiros aí há muito, agora aqui não há nada. Mas nas vinhas, lembro-me que antigamente espreitavam-se por baixo dos barbos, não era? Ai, era, são bocas. Mas olha, mas tu arranjas bastantes frades. Arranjo muitos, como te digo, lá para cima, porque aqui não há nada. Não. Aqui vão-se, a gente primeiro ia ali para Vilela, lembras-te? Ai, era fraldas por toda. Agora é tudo à base de herbicidas, coisa. Não nasce. Não nasce. E míscaros, Míscaros, sim, ainda há, no mundo. Das amarelas, das míscaras que nós chamamos. Mas isso é um bocado arriscado, não é? Não, as amarelas são boas, então já como desde miúdo, ok? Nunca houve problemas. As amarelas e das vermelhas, das sanchas. Não sei, eu já como isso desde pequeno. Desde os 7, 8 ou 10 anos. Ainda não morri. São sanchas, não é? Sanchas e míscaras.